O que você sente quando ouve a palavra liberdade? Parece algo bom, não parece? Mas não dessa vez. O que vamos te mostrar agora vai totalmente contra tudo o que você acha que sabe sobre liberdade. Você não vai apenas conhecer a saída do Egito. Isso, você já leu na Bíblia, nós vamos além. Você vai sentir o que eles sentiram. Cada respiração, cada passo, cada noite. Você vai estar lá, e baseado na geografia daquele lugar, no clima, nas distâncias, no deserto, você vai entender por que aquela liberdade não era o que parecia. No Egito existiam guardas, chicotes, correntes. Mas agora, cobras, escorpiões, frio extremo durante a noite, calor brutal durante o dia e, pior que tudo, o desconhecido. O desconhecido chegou, e ele trouxe consigo um tempo sem fim, uma caminhada sem fim, um destino que ninguém conseguia enxergar. Quando isso acabaria? Onde isso terminaria? Ninguém sabia. E então surge a pergunta: o que é pior? Viver na segurança da escravidão ou sobreviver nas incertezas da liberdade? Você está preso, não por grades, não por correntes. Preso em um sistema, em um nome. Em uma identidade escolhida para você antes mesmo de nascer. Escravo. Não por um ano, não por uma geração. Por mais de 400 anos. A Bíblia é precisa. O povo de Israel viveu no Egito por 430 anos. Êxodo 12:40. Seus avós nasceram assim. Seus pais nasceram assim. Você nasceu assim. E a única realidade que você conhece é essa. E então, de repente, liberdade. Parece uma boa notícia. Mas será mesmo? Porque o primeiro passo para a liberdade não foi em direção a uma cidade. A Bíblia não descreve o que era caminhar naquele ambiente. Mas a geografia nos diz. O deserto do Sinai é um dos lugares mais hostis da Terra. Imenso, silencioso. Sem fim à vista. Durante o dia, o sol não aquecia. Ele punia. O termômetro passava dos 40 graus no pico do dia. A areia refletia o calor de volta para cima, como se o fogo viesse do céu e do chão ao mesmo tempo. O ar seco entrava pelo nariz e ressecava tudo por dentro. Os lábios rachavam, a garganta ardia. E você continuava andando, porque parar não era opção. Mas quando a noite chegava, esse calor todo desaparecia em horas. 40 graus durante o dia, próximo de zero à noite. O mesmo lugar, as mesmas horas depois. Você não tinha barraca, não tinha abrigo. Tinha o chão, o céu e o escuro. O frio entrava pelos ossos devagar, e você ainda tinha horas até o amanhecer. E no escuro, o deserto acordava. Aqui a Bíblia e a ciência falam a mesma coisa. O próprio texto sagrado descreve esse deserto como grande e temível, cheio de serpentes venenosas e escorpiões. Deuteronômio 8:15. A fauna da região confirma. Você ouvia um farfalhar na areia. Parava, olhava. Nada, só o vento. Mas não era o vento. Era a víbora de escamas de serra. Um réptil que se move enterrado na areia, invisível, cujo som é quase impossível de distinguir do silêncio do deserto. Você continuava andando. Alguns passos depois, sentia algo sob o pé. O escorpião amarelo da Palestina é um dos mais letais do mundo. Seu veneno ataca o sistema nervoso em minutos. Não havia antídoto, não havia médico. Havia a noite, e ainda horas até o amanhecer. Cada passo era uma aposta. Cada noite podia ser a última. A Bíblia não nos diz como era a sensação física dessa jornada. Mas podemos imaginar. Você já percorreu 500 quilômetros? Provavelmente sim. No conforto do seu carro, ar-condicionado ligado, música tocando, água gelada ao alcance da mão e a certeza de que, no final da viagem, sua cama estaria esperando por você. Agora tire tudo isso. Tire o carro. Tire o asfalto. Tire a certeza do destino. Coloque um bebê no colo, um idoso ao seu lado. E comece a andar, sem saber quantos dias ainda faltam. Sem saber se há água à frente.
sem saber se aquele destino prometido realmente existe. Isso não era uma aventura. Era uma multidão inteira. Homens, mulheres, crianças, idosos, caminhando em direção ao desconhecido. Com fome, com sede, com medo. E então, no horizonte, apareceu o mar. Não como salvação, como obstáculo. À frente, água, profunda, sem ponte, sem barco, sem travessia possível. E atrás? Atrás vinha o som, primeiro distante, quase imperceptível, depois mais alto, depois inconfundível. Cascos de cavalo, rodas de ferro. A Bíblia registra com precisão 600 carros escolhidos. Mas todos os outros carros do Egito, com capitães sobre cada um. Precisamos entender o que era um carro de guerra egípcio. Era uma máquina de matar em movimento. Leve, rápido. 2 cavalos, um condutor, um arqueiro disparando em movimento. Era o equivalente a um tanque de guerra. E o Egito tinha os melhores do mundo antigo. Todo esse poder. Apontado para você, mar à frente, exército atrás, crianças ao redor. Humanamente, não havia saída. E então, o Senhor fez soprar um forte vento oriental durante toda a noite. Fiquem quietos e vejam a salvação que o Senhor vos dará hoje. E o mar começou a se mover. Não de uma vez, devagar, até que abriu. Uma parede à direita, uma parede à esquerda. E no meio, terra seca. O texto é preciso. Não lama, não água rasa. Terra seca, no fundo do mar. Êxodo 14:22. Agora para. 2 milhões de pessoas precisavam atravessar. Homens, mulheres, crianças, idosos, rebanhos. Quanto tempo você acha que isso levou? A Bíblia não informa diretamente, mas os detalhes do texto permitem uma estimativa. Estudiosos calculam entre 4 e 8 horas, talvez a noite inteira. Isso significa que enquanto a vanguarda já chegava do outro lado, a retaguarda ainda entrava no mar. E os carros de guerra vinham logo atrás. Imagina caminhar no fundo do mar, paredes de água dos 2 lados, sem enxergar a margem do outro lado. Sem saber se as paredes ficariam no lugar no próximo passo. Passo após passo, a noite inteira. Ao amanhecer, o exército egípcio ainda estava no meio do mar. O texto registra: as rodas dos carros travaram. Êxodo 14:25. Os soldados perceberam o que estava acontecendo. Tentaram recuar. Tarde demais. O mar voltou ao seu lugar. As águas cobriram os carros, cobriram os cavaleiros, cobriram todo o exército. O texto declara: não sobrou nenhum. Êxodo 14:28. O maior aparato militar do mundo antigo, destruído antes do amanhecer. Quando os israelitas viram os corpos na praia, compreenderam: havia acabado. 400 anos de escravidão, acabado. E o que fizeram? Cantaram. O texto registra: Miriam pegou um pandeiro. As mulheres saíram com danças. Êxodo 15:20. Você se lembra dela? Era a menina que ficou escondida às margens do rio Nilo, observando de longe enquanto sua mãe colocava o pequeno Moisés numa cesta e o deixava levar pela correnteza. Aquela menina. A mesma. Agora com entre 85 e 90 anos. Uma vida inteira esperando. Ela nasceu escrava. Viveu escrava. Viu seu irmão ser colocado num rio numa cesta de juncos quando ainda era criança. Meu povo já está nessa escravidão há séculos. Quando virá a salvação de Israel? Esperou, serviu, envelheceu e agora estava ali, com um pandeiro na mão, no outro lado do mar. Ela salvou o menino que iria salvar uma nação inteira. Você conseguiria esperar quase um século por uma promessa de Deus? Nada estava resolvido. O deserto ainda estava à frente. Mas tinham visto o suficiente para saber que não estavam sozinhos. A Bíblia narra os acontecimentos. Neste vídeo, fomos além do texto, para o calor, o frio, o medo, a escuridão, não para substituir o que está escrito, mas para que você sentisse o peso do que está escrito. Como acabamos de ver neste vídeo, a liberdade rumo ao deserto do Sinai não era nada fácil.
O calor do dia era tão intenso que parecia derreter tudo, mas havia a coluna de nuvem para refrescar e guiar o povo. E durante as noites geladas, quando o frio parecia rachar os ossos, havia a coluna de fogo para aquecer, iluminar e proteger. Deus nem sempre nos livra do deserto, mas Ele cuida de nós dentro dele.